Ô Mauro, pegando agora aqui um pouquinho, né, a questão do petróleo, mudando aqui um pouco de assunto, né, a gente está vendo aí essa alta do petróleo, expectativa de aumento da demanda também, a gente viu o Brent aí chegando nos US$ 90. Eu queria entender um pouquinho a sua visão, como que você está avaliando essas altas, projeções para commodity, alta do preço do petróleo aí, você acha que deve acabar também pressionando os índices globais de inflação? Olha, as commodities hoje trazem um certo nível de tranquilidade, principalmente para o Brasil. Toda aquela teoria da qual eu acredito que juro alto faz com que seja um cenário pior para mercados emergentes, passa pelo conceito de nós termos, passa pelo momento de nós termos um preço de commodities mais pressionado, menor, menos atrativo. O que não está acontecendo até agora. Então, esse é o contraponto de uma melhora para mercados emergentes. A gente sim teve um aumento da taxa de juros, mas ainda não impactou o preço da commodity, então a gente não viu, de alguma maneira, uma pressão mais forte para mercados emergentes. Pressiona sim a inflação, ou pelo menos mantém patamares mais altos. No caso do petróleo, isso é muito evidente. Um preço do petróleo alto, a gente tem duas preocupações. A primeira é a inflação, como eu disse, e a segunda é que impacto a gente tem no crescimento mundial. O preço da energia, seja petróleo, gás na Europa principalmente, um preço de energia mais alto, a gente tem uma pressão, uma dificuldade maior de crescimento. Então, a atenção que eu tenho nesse caso é: este preço de petróleo vai impactar o crescimento mundial? Olhando de hoje, a resposta é talvez não. Então, preocupa a inflação, preocupa menos o crescimento e dá um pouco mais de sustentabilidade para mercados emergentes. Então, de alguma maneira, não vou dizer que é uma notícia boa, porque não é, mas é uma notícia muito menos ruim do que poderia ser. Uhum. Ô Mauro, inclusive, já que a gente está falando aí de petróleo, né? A gente vem falando muito sobre minério também, sobre as commodities de uma forma em geral. A gente tem visto até as commodities, né, reagindo até muito bem nos últimos meses. Muita gente focando mais até em commodity. Só que a gente sabe que as commodities, principalmente, né, a maioria, acho que delas, todas atreladas ao dólar. Nessa contramão, o dólar tem caído e está caindo também bem, né? O que acaba tirando ali um pouquinho também do potencial da commodity, de certa forma, também aliviando um pouco, de repente, a inflação importada, né, de Brasil, quando a gente tem essa importação dessas matérias-primas. Como que fica o mercado, na tua visão, diante disso? Olha, a commodities para cima é real para cima. Isso é o que a gente viu historicamente. Então é natural que isso ocorra e foi o que a gente viu principalmente no início desse século, né? Todo aquele boom de crescimento brasileiro tinha por trás um preço de commodities muito alto, que era uma demanda muito grande vinda da Argentina. Então, esse ciclo é algo que pode, eu não vou dizer se repetir, mas pode sim ter algo similar no curtíssimo prazo aqui no Brasil, o que seria positivo. O que a gente tem contra esse ciclo? A mudança do perfil de crescimento chinês, que a demanda por commodities, nesse caso, é diferente e é menor do ponto de vista das commodities brasileiras. Ponto número um. E ponto número dois, o risco do Brasil está muito mais alto, porque a gente tem uma eleição no final do ano que rema contra essa melhora, mesmo num cenário de um mini ciclo, como eu gosto de referir, de aumento de commodities, de preços de commodities. Não, a gente não vai ver, ou já aprendi que nunca não deve ser falado, mas muito provavelmente a gente não vai repetir esse ciclo de alta de commodities que a gente viu no início do século. Talvez a gente tenha um pequeno ciclo, mas ele também não é algo que, na minha opinião, vai durar muito tempo, não. Então, o Brasil Uhum. hoje, talvez a gente esteja aí num alinhamento de planetas muito interessante do lado positivo, né? Apesar da eleição, a gente tem esse fluxo vindo de realocação do portfólio de emergentes, a sustentação vinda pelo fato das commodities, e a eleição ainda não pegou, usando o termo da minha época, né, não pegou no breu, que deve acontecer março, abril. Então, de hoje até o carnaval, talvez a gente tenha aí um período que dê para surfar o otimismo. Depois do carnaval eu ficarei um pouquinho mais atento.